Eu sou a Albilene. E eu sou o Wesley. E esse é o Parceiros Parceiros Cast. Cast. E a seguir você vai descobrir o que fez o Wesley dizer isso. Eu tenho nojo de você. E o que fez a Albilene dizer isso. E aí do nada a gente fez uma rebelião e fugiu. Olá! E aí, povo? E aí, sejam bem-vindos para mais um episódio do Parceiros Cast. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Holanda. Tem gente da Holanda nos escutando lá no Spotify. Então, se você é da Holanda e está nos escutando mais uma vez, hello! Agora eu sei uma palavra em holandês. Então, muito obrigada também, além dos brasileiros, muito obrigada você da Holanda pela audiência. Eu ainda acho que foi uma pessoa que clicou sem querer, escutou, deve ter escutado o comecinho e parou. Não, meu coração diz que foi alguém que realmente quis ouvir. Não sei como. Então, pessoal, se você é da Holanda ou se você está escutando esse episódio pela primeira vez, nós temos o Instagram, @parceiroscast. Segue a gente lá, a gente sempre está postando quando sai o episódio, algum trechinho do episódio que vai sair. Se você está escutando pelo YouTube, já deixa um like, deixa um comentáriozinho, para a gente ter esse feedback maravilhoso de você, nosso parceiro. Por favor, te imploro. E, principalmente, se você está gostando, gente, compartilha. E se você não está gostando, compartilha, que alguém vai gostar. E falando nisso, em compartilhar, eu queria agradecer, né, aos nossos parceiros que estão compartilhando lá no Instagram. Não vou citar nomes para não faltar ninguém, mas muito obrigada pela parceria e pela fidelidade. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado de coração. E a gente vai fazer essa parte bem curtinha hoje, porque provavelmente esse episódio vai se alongar um pouco. Então a gente vai fazer uma leitura rápida de um comentário lá no YouTube. Juliane que mandou um recado pra gente lá, que mandou o áudio da segurada de vela da amiga dela, que a amiga recebeu a rosa do namorado por engano. Sim, eu gostaria de fazer uma retratação também. Porque eu falei que estava no escuro, né? Eles estavam no escuro. Mas eu ouvi de novo o áudio dela depois e não era escuro. Era o portão, que era de madeira e grande, e não dava para ver a outra pessoa por trás do portão. Ela nunca falou que estava à noite. Eu que imaginei. Enfim, Pois eu imaginei que era à noite também, não vou mentir. tá vendo? O comentário de Juliane, ela falou o seguinte, que todo mundo compartilha as músicas lá no Instagram para os amores e desamores. A humanidade inteira, palavras dela. É verdade, Juliane. E ela também disse, eu não escuto nenhuma música em story, já pulo logo. E nem leio também, mas é a obrigação de vocês ouvirem e lerem as minhas. Não é assim que funciona não, viu, Juliane? Ou seja, eu acho que ninguém escuta, ninguém lê música, trecho de música de ninguém nos stories. Gente, eu não vejo todas, mas eu vou dizer, eu vejo algumas, porque eu gosto de encontrar música nova. Porque eu fico de saco cheio dos meus. E eu já descobri algumas músicas assim. É verdade, isso é verdade mesmo. Que eu sei também de pessoas que se influenciam em outras pessoas que postam lá as musiquinhas. Muito bem. E a gente tem que fazer uma retratação também, porque no episódio da semana passada a gente falou que uma amiga da gente encontrou com um rapaz da banda que ela gostava, e que ele disse oi pra ela, e ela respondeu com tudo, porque ela pensava que ele ia responder oi, tudo bom. Então, vamos mostrar o áudio que ela mandou para que a gente possa se retratar. Vamos lá. Ok, eu só quero dizer a você, eu estou no meu direito de defesa, de que a história que você contou minha no podcast está totalmente errada. Eu quero que você no próximo podcast faça uma nota dizendo que fez a história errada. Você mesclou duas histórias que aconteceram comigo e colocou em uma só.
A primeira, a da banda, nunca falei com esses caras. Da única vez em que a gente teve um contato foi com vocês, que a gente deu um grito. Eles estavam tocando na garagem. A gente deu um grito e saímos correndo, que a gente não tinha o que fazer. Éramos perturbados do juízo. Esse outro menino, ele era um menino que eu via na rua de vez em quando. E aí minha amiga, coincidentemente, estava andando com ele na rua. Eu estava na mesma calçada, eu não tinha que fazer, né? Não tinha como eu fugir. Falei com ela, ela apresentou e quando ele disse oi, eu disse tudo. Foi isso. Você, olhe, coloque lá. Eu sou errado e eu confundi as coisas. Tente humilhar a amiga, mas humilhe direito. Então fica aí a nossa retratação. Agora nós sabemos e repassamos de fato a versão oficial e verdadeira. Na verdade, eram duas histórias diferentes e nós acabamos fazendo um compilado e juntando em uma só, tá? E a versão original é muito melhor, claro, né? E é isso. Muito bem, pessoal. Então, vamos agora para o tema do nosso episódio da semana. Uhul. Então, hoje nós iremos falar sobre os tempos de escola. E para esse episódio, nós resolvemos trazer uma pessoa muito especial, que já foi muito mencionada aqui nesse podcast, que é quase uma entidade nossa, não só desse podcast, mas também do nosso grupo de amigos. E ela tem tudo a ver com esse tema, porque se não fosse por ela, nós não seríamos quem nós somos hoje. Então, é sério mesmo, ela tá aqui olhando pra nossa cara, ela fez o cara de, e o quê? Mas é isso mesmo. E a convivência com ela foi totalmente essencial para que os tempos de escola que nós convivemos juntos fossem maravilhosos e muito engraçados e cheios de construções e etc. Quer acrescentar alguma coisa, Wesley? Não, acho que foi perfeito. Então, com vocês, the one and only Leliane Alves! Alô, alô, vocês sabem quem sou eu? Leiliane Alves, sabia? Maravilhosa! Nosso nível sabe. Gente, obrigada pelo convite, muito grata, fiquei muito feliz, porque é um tema que eu amo falar, porque já tive muita passação, muita vergonha, e assim, né, foi os melhores anos, então eu amo falar sobre ensino médio, então, tempos de escola, na verdade, né? Uhum. E a gente que agradece, na verdade, né, porque a gente convidou ontem, a ideia já estava na nossa cabeça, mas a gente convidou um dia antes, e a gente sempre disse, a gente tem que convidar a Leliane para algum episódio, porque desde que a gente teve a ideia, a gente sabia que a gente ia comentar sobre Leliane de alguma forma, e foi dito e feito, né? Então, nada mais justo do que ter ela aqui num episódio conosco. E eu ainda acho que demorou esse evento para acontecer. Verdade, mas enfim, aconteceu, né? E Leliane mencionou o ensino médio porque a gente só teve contato com ela, assim, em escola mesmo, no ensino médio, mas foram, assim, 3 anos icônicos. Que ficou na história. Uhum. Então, como eu falei, a gente só teve contato com a Leliane, de fato, né, no ensino médio. Só que antes disso, ela morava, quer dizer, bem antes do ensino médio, ela veio pra cá, pra Garanhuns, mas ela morava em outra cidade, lá em Alagoas. E antes também ela morava em outra cidade, não é isso? Exato. Meus pais amam viajar, né? Então, eu nasci em São Paulo, né? Sou paulista. Nasci em São Paulo. Aí, com acho que uns 7 anos, eu fui para Alagoas. Aí, morei lá, acho que uns 5 anos. Aí, na 7ª série, em 2007, eu vim para Garanhuns. Aí, tem aí um histórico aí. Por isso que eu tenho esse sotaque maravilhoso também. E a gente lembra que bem no comecinho, porque Leiliane é nossa vizinha também, a gente esqueceu de contar esse detalhe. E quando ela se mudou pra cá, eu lembro que ela vinha ajeitar o cabelo com a minha mãe, que é cabeleireira. E a gente não tinha muito contato. Era aquela coisa meio estranha. E a gente sabia que ela tinha um sotaque meio diferente, meio peculiar. É engraçado. Justamente por toda essa fusão, né? Não, mas agora, eu acho que já estabeleceu mais. Mas antes era bem mais forte, né? Essa fusão toda.
E a gente sabe que mudar de cidade já é uma experiência bem marcante na vida da pessoa, né? E mudar de escola, como é que foi isso na tua vida? Gente, é bem difícil, porque como eu sempre aconteceu isso comigo, principalmente quando eu vim para Garanhuns, eu e minha família, a gente veio visitar. Aí minha mãe sempre dizia que a gente vinha morar aqui. Eu dizia, não, eu não vou morar em Garanhuns, eu quero morar aqui. Porque eu gostava de Maceió, tinha meus amigos e amava a escola. Então, quando a gente veio, foi bem ruim, porque assim, eu não tinha amigo nenhum, eu era sozinha aqui. Então, quando eu fui para a escola pela primeira vez, eu me sentia muito sozinha, mas eu não tinha nenhum amiguinho, né? Então, foi bem difícil isso de ir para a escola. E eu imagino, porque se você mudar de escola, você morando na mesma cidade, já é complicado. Imagina mudando de escola, mudando de cidade. Minha nossa. É bem difícil, porque você vai se adaptar àquelas pessoas, são pessoas diferentes do que você convivia, então tem todo um processo, então leva bastante tempo. Mas assim, eu tive muita sorte, porque na 7ª série eu encontrei pessoas muito boas, assim, na escola, até hoje eu tenho amizade, e assim, foi muito bom, assim, o ensino fundamental, o resto do meu ensino fundamental, né? Aí depois foi para o ensino médio, né? Fui para o CG. Que isso, na verdade, é uma história assim, maravilhosa de como isso aconteceu também. E é bom que tem um link com cada um, né? Aqui. Mas assim, a Alvilene eu já conhecia de vista, porque eu ajeitava meu cabelo na casa da mãe dela, né? E engraçado que eu não gostava de Alvilene, porque ela tinha Jovem Pan na casa dela. E eu não tinha. Era toda uma dificuldade para conectar a Jovem Pan, porque era o único meio de escutar minhas músicas pop, principalmente Backstreet Boys, quando passavam. Então, assim, eu ficava no recalque porque a Alvilene tinha Jovem Pan e eu não. E toda vez que eu ia ajeitar meu cabelo, ela aumentava o som, parecia deboche. É sério, parecia um deboche. Ela esfregava assim, na minha cara de um jeito, eu dizia, condenada. Sério. Era assim, sabe? Foi assim um laço de amizade. Como começou, né? Nosso laço de amizade. Já o Wesley tem um assim, ele achava que eu era uma pessoa muito ruim, né? Porque eu era presa. É verdade, porque assim, Leliane, quando a família dela se mudou para a casa aqui da esquina da rua da gente, eles reformaram a casa. E aí eles colocaram algumas grades. Eu nunca vi Leiliane até o ensino médio. Foram uns 2 anos, né? Se eu vi, eu não sabia que era a menina que morava lá. E sempre que eu passava na frente, eu pensava, minha gente, se tiver. A pai que dizia, tem uma filha lá. Pois é a princesa que precisa ser tratada, né? Porque. Desculpa, Leilena, eu não conhecia. Até o ensino médio. Que a Belém disse, essa menina mora na rua da gente. Eu, o quê? Como eu falei, é uma saga até que a gente chegou a estudar juntos no ensino médio, que era uma escola de referência aqui de Pernambuco. Para quem não sabe, é uma escola que era experimental, mas depois, né, se estendeu para vários estados do Brasil. Esse tipo de escola, o aluno vai e ele vai passar um horário integral, ou seja, um horário da manhã e da tarde, e assim ele vai poder estudar. A proposta é que ele possa estudar mais coisas e que possa se aprofundar em outros assuntos, né? E para chegar nessa escola, eu, quando soube que tinha essa escola, minha prima, a Vanelli, beijo a Vanelli, já estudava na escola e eu era doido para estudar lá. Eu pensei, minha nossa, meu sonho, vou estudar numa escola que é o dia inteiro. Eu não sei porquê. Bem Elite Way School, né? Eu pensava, bem Elite Way School, vou levar minhas coisinhas, colocar dentro de um armáriozinho. A ilusão, meu pai. Né? E aí, a ilusão. Ia chegar na escola de patins, como Sakura Card Captor. E aí, quando eu fui fazer a matrícula, eu fiquei em fila de espera, porque não era todo mundo que ele chamava. E aí, meu pai disse: olha, mas é melhor a gente fazer a matrícula em outra escola. Então, a gente foi para o estadual aqui, a escola estadual. E a gente fez a matrícula e eu olhava para os corredores daquela escola e pensando, eu vou odiar estudar aqui. Depois eu fui chamado e aí eu entrei. Faz pouco tempo que eu descobri que, na verdade, eu estava lá no estadual como desistente. Então, digamos
durante aquele ano, teve um momento que os professores estavam fazendo a chamada e quando chegava o nome Wesley Pimentel Xavier, todo mundo, nunca veio! E eu tava lá no CEG, né? Uhum. Essa é a minha história, como eu cheguei lá. E eu quase que não chego, né? Eu lembro que quando surgiu essa história desse colégio, eu já queria muito ir também, porque eu ia me sentir, né? A exclusiva, a diferente. E teve uma seleção lá, não sei qual foi o critério que usaram. E eu sei que eu não fui chamada. E outras pessoas que não queriam ir foram chamadas. E eu fiquei morta de raiva, né? Mas aí, depois de um tempo, sei lá como foi, eu fui atrás com minha mãe e aí eu consegui entrar. E isso é um link para o começo da minha amizade com a Leiliane, né? Porque ela sabia que eu queria entrar e não estava conseguindo. E como foi que você chegou lá no CG, Leiliane? Como é que foi sua história? Já a minha é porque meus professores lá do São José, onde eu estudava, eles indicavam muito essa escola. Aí quando eu pensava o dia todo, eu imaginava aulas de teatro à tarde, aulas de música, aulas de dança. Eu imaginava isso, né? A pessoa não tinha computador, não sabia o que era uma escola o dia inteiro, o que era estudar. Eu pensava assim, vai ter muitas coisas que eu vou aprender. Iludida, né? Vamos de ilusão. E vamos de ilusão. Só que assim, eu fico chateado, gente, porque eu fiz um projeto de docência lá no João da Mata, e eles tinham uns projetos assim, de música, de teatro, de um monte de coisa, e a gente não teve. Desculpa, continua. Primeiro, né? Era experimental. E a gente ainda teve sorte, porque quem entrou antes foi mais experimental ainda. Quando a gente entrou, não era mais experimental, era escola de referência, blá blá blá. Então, né, enfim, foram aprimorando, né? Continua. Aí, na escola, quem entrava nessa escola eram alunos que tinham as melhores notas. Já sei porque eu não fui escolhida. Eu também. Era esse o critério. Siga. Aí, assim, a gente se inscrevia, né? Eles davam um formulário, a gente se inscrevia. Aí, depois de um tempo, saiu um resultado, como se fosse vestibular, sabe? Uhum. Lá colado na parede da escola, e todo mundo, eu disse, meu Deus, eu fiquei logo nervosa, né? Aí eu tava aprovada. Só que manhã ficou com medo. Aí eu fiz o bolsão do 15. Eu passei ainda em terceiro lugar. Só que... Aí, porque minha prima, que morava aqui, ela dizia, não, Lilian, vai para uma escola particular, que vai ser melhor para você, não sei o que, não sei o que. Fiz, né? Passei em terceiro lugar, mas quando a manhã foi ver o dinheiro dos livros, aí a matrícula, não, minha filha, vá para a escola que você passou. Nunca acreditei. Aí eu indo para o CEG, que eram as duas opções, o 15 e o CEG. Aí eu acabei indo para o CEG. Aí também tinha minha amiga Débora, que o irmão dela tinha estudado lá. E ele sempre falava que era muito bom. E ele tinha passado em medicina. Aí eu já fiquei imaginando, eita, eu vou passar em vários cursos depois. Então, aí por isso também eu fui para lá. Iludida dois, né? Mais uma vez. Leiliane era muito focada, porque no meu caso eu só queria ir porque era uma escola diferente. Eu também, eu só ia pelo hype mesmo, porque eu queria me sentir. Mas Leiliane desde sempre muito nerd, né? E isso já nos leva ao próximo tópico. Não, ela nega até o fim, mas nerd não, desculpa, CDF. Isso já nos leva ao próximo tópico. Que tipo de aluno era você? Que tipo de aluno era você, Leiliane? Vai ter a versão dela e vai ter a nossa versão, pelo que eu tô vendo. Vai lá. Pronto, então vamos fazer assim, que tipo, a gente fala quem a gente pensava que era, e aí os outros dois dizem quem eles viam que a gente era. Pronto, vamos lá. Começar pela convidada. Então, eu lembro quando eu entrei na escola, eu fiquei com muita raiva no primeiro dia de aula, porque eu queria chegar cedo, porque mãe sempre disse, chegue cedo para sentar na primeira cadeira. E eu não cheguei cedo e sentei lá atrás, gente, no fundão. Foi horrível, foi uma experiência bem triste. E eu não conseguia sentar na frente. Então, assim, eu não me considero CDF, eu me considero, assim, muito esforçada, assim. Eu gosto das coisas bem direitinho, eu tenho um problema de organização, né? Então, assim, eu sempre faço tabelinhas de estudo. Então, assim, CDF eu não me considero esforçada.
Então, assim, vocês que dizem que eu sou CDF não são, minha gente. Longe disso, queria ser, mas longe disso, porque eu procrastino muito, eu às vezes eu fico assistindo filme, não estudo, deixo as coisas para a última hora, então assim, agora depois eu sofro, né, choro, me esperneio, mas assim, tento dar a volta por cima, mas eu não sou CDF. Falei. Pronto, isso foi a versão do Leiliane, né? Já que ela não se considera CDF, eu acho que ela pode ser uma pré-CDF. Porque a menina faz tabela de estudos, minha gente. Albinene, vamos ser sinceros. Pré-CDF não, Leiliane. É CDF. Ó, Leiliane, na turma dela, que era o primeiro ano ela era uma das alunas que todos os professores falavam bem dela, ela tirava a maior nota. Ela era do grupo dos inteligentões da turma dela. Não tem como negar, não. Ela passou naquela seleção da outra escola, né? Pra ir pro CG. Então isso já prova. Terceiro lugar, minha filha. Pois é. Leiliane, aceite, viu? E agora você vê o quanto de coisa que ela faz também, estudando agora, que a gente sabe. CDF, minha filha, isso não é. Minha gente, ela fez química, ela nunca reprovou nada. Cálculo, ela nunca reprovou nada. Quem já pagou cálculo? Eu tô falando como se eu pagasse, né? Mas eu sei da experiência do povo. E era um sofrimento e ela nunca reprovou. Você já teria daí. Então pronto, acabou essa história. Leiliane, sua opinião não vale. Você é CDF sim. Já foi para finais, tá? Não importa. Não tem nenhuma reprovação no seu currículo. Não importa. Aceite. É isso. Ai, gente, povo iludido. Vai, Alblen, tua vez. Bom, eu sempre fui, eu era e continuo sendo a aluna mediana. Claro que nas matérias das exatas eu sempre fui ruim. Passava assim, quer dizer, não passava, né? Tirava 5. Quando o professor tinha pena, tirava 6. Aí nas humanas ainda tinha uma melhorazinha, mas assim, é porque eu sou preguiçosa, desatenta. Aí eu sempre fui a mediana, passava, mas também não era nem bom nem ruim. Eu sou a mediana. Quando eu quero, quando eu me esforço, às vezes sai alguma coisa melhorzinha. Mas isso demora a acontecer. Então eu era e continuo sendo a mediana. Tu concorda, Leiliane? Em parte, porque a Albilene, quando ia fazer os cálculos de matemática, de física ou de química, eu não sei, ela precisa ser estudada, a Albilene, porque ela fazia umas contas tão doida, e chegava a resposta. Ela faz o cálculo dela. Eu criava o meu cálculo. Mas e o resultado dela? Às vezes eu ficava horas e horas e eu não conseguia chegar na resposta, mas a Albilene chegava com os cálculos doidos dela. Então, assim, ela precisa, sim, ser estudada. Mas isso não era sempre não, mulher. Se fosse sempre, eu passaria. Mas era uma vez ou outra, assim, na sorte mesmo. E Wesley, o que é que você acha? Mediana, eu acho que não, porque eu sempre vi assim, tipo, a Albelene no nível acima que eu em relação a estudo. Mas CDF eu não sou, não. Eu acho que assim, não é mediana, eu acho que tá um. Não é CDF, mas também não é aluna mediana, não. A Albelene também tá entre assim, entre os queridinhos do professor, de professores, tava assim. Nunca. Concordo. É a minha simpatia, Leonina. Tava em turma que era considerada a turma melhor da escola. Esse critério aí não serve, não, porque esse critério aí foi de data de nascimento, tipo, meses. Então eu caí ali, assim, de paraquedas. Não foi mérito, não. Mas a Albilene eu também não considero mediana, não, viu? Ela era estudiosa. Tinha dia que a Albilene chegava com as tarefas tudo feita. E a gente ia fazer o quê? Pegar dela, claro. Quando foi isso? Pois eu não lembro, não. Eu vou pegar meus cadernos agora pra ver se isso acontecia. E você, Wesley? Que tipo de aluno era você? Wesley, que tipo de aluno eu era? Boa pergunta, eu não sei não. Porque eu não era CDF de jeito nenhum. Eu nunca fui e nunca serei o mais estudioso. Não, sabe que tipo de aluno eu sou? Um conversador. Ah, sim. Sim. Sou o conversador. Que tipo, tá os outros todos concentrados. Os outros estão concentrados na tarefa, na explicação, e eu vou lá. Ô, gente, vocês sabiam de tal coisa? É verdade. Isso eu concordo. É isso, a gente concorda. Eu sou um inquieto, porque eu não consigo ficar parado por muito tempo. E não consigo ficar quieto sozinho por muito tempo, a não ser que eu esteja doente ou triste. Verdade. Mas assim, quando você queria, você se aplicava. Não era, não? É. Podia ser qualquer matéria.
Se você queria, você ia lá e conseguia desenrolar. E era criativo, né? Porque quem nos conhece sabe, né? Os trabalhos que nós fizemos, graças ao Wesley, né? Os trabalhos bem assim, peculiares, né? Únicos, diferentes do que os outros faziam, graças ao Wesley, né? Aí eu discordo. Não era graças ao Wesley, porque todo mundo ia lá e compartilhava um pouquinho, juntava a ideia. Então, porque tinha a sementinha na gente e você foi lá e regou. Mas se alguém não regasse, ela não ia crescer assim, entendeu? Gente, o nosso grupo era o quê? Uns 8 pessoas, né? Uhum. Tinha integrantes que saem e que faziam parte de outro grupo, mas sempre estava ali, né? Entre nós e outro grupo. Aí a gente fazia tipo, os vídeos para sempre que era uma tarefa, a professora dizia: pode fazer uma peça de teatro, pode fazer um vídeo, pode dançar. E eu tava lá. 5, 6, 7 e 8 e vai. Bem High School Isso é verdade. O Wesley sempre foi muito criativo, as ideias, ele se jogava nesses trabalhos. Quando tinha esses trabalhos, ele se jogava mesmo. Que, na verdade, minha dupla nesse sentido era a Natália, que Natália também ela gostava desse tipo de coisa. E aí a gente ia, bora-se embora, vamos lá, galera. de inventar uns negócios doidos. E isso já nos leva ao nosso próximo ponto, que seria os grupos de amigos e as patotinhas. Em que grupo você estava? Porque a gente sabe que tem grupo de CDF, tem um grupo do Fundão, que Leliane foi lá no primeiro dia de aula e não gostou. Tem o grupo, que mais? O grupo dos diferentões. Vamos colocar, já que a gente tá colocando em caixinha, tem o grupo das patricinhas, tem os grupos Uhum. dos roqueiros, os nerds, os excluídos, os alternativos. Os avulsos, que se eles se juntarem formam um grupo só, grupo dos avulsos, que não tem grupo nenhum, né? É. E em que nós podemos falar por nós mesmos, né? Que o nosso grupo, pelo menos quando a gente estudou junto, era o grupo dos diferentões, né? Sim, os emos. Sim, pegamos o auge dessa fase, né? 2010, assim, a fase emo da gente. Uhum. Assim, a gente era os estranhos também, né? Porque eu não sei o que se passava na nossa cabeça, mas estávamos, assim, o grupo inteiro, com cada um com um all-star colorido, andando pela escola, todo mundo com os all-star coloridos, tipo a Albilene, um rosa neon, um meu, um laranja neon, o de Wesley, o Natália também, tipo, eram umas cores assim, que onde se passava sabia que era a gente, então a gente era estranhos. E hoje essa tendência está voltando. Não sei se vocês já viram. Então nós estávamos à frente do nosso tempo. A gente tinha que descolorir o coitado do All-Star, ele ficava se rasgando, né? Pra gente poder pintar o coitado. Uma semana na água sanitária. Fora outras coisas, né? As calças também, né? Sim, lembro que minha calça do Sérgio era bem colada. Agora não era colada porque era moda, não, minha gente. Era porque a calça do Sérgio, quem teve, ficava descosturando. Aí, tipo, pra não comprar outra, eu mandava a mãe apertar. Mas, gente, ficava tão torada, tão apertada. Momentos. Aí eu usava com all-star e aqueles blusão da escola. Então, era estranha, né? Belíssima. Maravilhosa. Mas fora o All-Star, a gente também teve a época do Red Nose, que teve. Eu sei que é assim, de certeza, os três tiveram. E eu olho aquilo, Sim. parece um sapato dos Transformers no meu pé. Uma coisa feia. Eu fico pensando, por quê? Eu fiz manhã comprar, eu acho que eu só usei, um mês, depois eu disse, não quero mais. Manhã me obrigou a usar, minha gente, porque foi bem caro na época. Eu fiz manhã comprar. Tá vendo? Porque era moda, eu queria ser da moda, claro, né? Queria arrasar na escola. Nós três com a mesma marca, sempre seguindo as mesmas tendências, né? Belíssimo. Não, fora o que a gente fazia na escola, né? A gente dançava na escola, a gente fazia, a gente usava algumas referências da MTV, gente. Saudades. Se passar, ficar cantando, dançando. A gente tinha uma árvore lá no CG que se chamava Luzia. E a gente ficava lá, todo recreio, dançando, fazendo um monte de coisa, gente. Coisa
Não sei o que se passava na cabeça desses adolescentes, não. Mas era resenha. E nós fomos visados, porque essa árvore aí a gente levava um forro de cama, né, pra fazer tipo um piquenique. Eu lembro que mãe quase me mata, porque eu levei um forro de cama novo. Eu achei que era velho, mas não era. E aí os frutos da árvore caíram e mancharam o forro de cama. Mas assim, era a nossa marca. E depois que a gente passou a frequentar, a gente cuidou de lá, a gente varreu, cuidou muito bem daquele cantinho, limpou o mato, que não era nem pra gente estar fazendo aquilo, que a gente era estudante. Mas depois que a gente foi pra lá, o povo começou a querer ir pra lá também. E foi uma disputa. Toda vez que a gente chegava e tinha gente lá, a gente ficava enfesado. Mas assim, nós éramos um grupo realmente diferentão que chamava a atenção, né? Se era bom ou se era ruim, não sei. Pros outros, né? Mas pra gente era ótimo. Eu amava, gente, quando a gente tava ali e a gente fazia, porque, como a Eliane disse, meu amor, gente, Tata Werneck, eu te amo pra sempre. Tata Werneck foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela tava na Comédia MTV lá nesse 2010. 2010. E assim, era a época do Comédia MTV, tava explodindo, era a coisa que tava salvando a MTV na época. E aí a gente começou a fazer como ela e outros da MTV, improviso. E aí a gente brincava de fazer improviso. E teve uma vez que a gente começou a fazer isso na quadra, entre aspas, porque é só um terreno de. um chão batido de É cimento, só o chão. que a gente começou a fazer improviso lá. E juntou um monte de gente para olhar a gente. Um monte de gente na minha cabeça, 100 pessoas. Na verdade, eram 5. Sei lá, não, mas tinha muita gente que tava olhando. Eu amava. Não, teve os lados bons, né? Porque a gente ficou bem conhecidinho, né? Na escola, né? Muita gente comentava. Pelo menos a gente acha que sim, Não né? sei se era bom. A gente tinha, entre aspas, uma faminha, né? Então, assim, era bom, né? Eu me achava, minha gente, eu me achava muito. Tudo que a gente queria. A gente fez uma apresentação de dança, que a dança era quase 10 minutos. Enorme, era quase uma produção assim, de cinema, uma coisa. Isso realmente chamou a atenção da professora, o que nos levou a apresentar essa mesma dança 500 vezes na No mesma mesmo manhã, dia. no mesmo dia, lá na UPE, num curso de graduação. Não sei como a gente aguentou isso, não, mas aguentamos. Mas é o preço da fama, né? Quando a gente conseguiu terminar de apresentar, eu sei assim, nas últimas 3 apresentações já ia no automático. Eu, tipo, o corpo estava indo, minha cabeça estava em outro lugar. Mas a gente fez o super assim, e a gente fez uma volta agora para dizer que o nosso grupo era o avulso, né? O grupo dos estranhos. Avulso nada. Era o quê, então? Avulso não, os diferentões. Ah, tá. Ou estranhos. Alternativa. Alternativo, isso. Depende do ponto de vista. Mas avulso não, porque o nosso avulso é quando você não tem grupo. Entendeu? O nosso grupo era bem consolidado e enorme, inclusive, né? As pessoas disputavam o lugar, uma vaga no nosso grupo. Tô mentindo? Não. O pessoal que está escutando até agora, a gente se transformar aqui numa conversa só entre os 3. Mas fala pra gente, qual era o grupo de vocês? A gente quer saber qual era o grupo de vocês, como eram vocês na escola, que tipo de aluno vocês eram. Comenta lá no Instagram, no @PareceirosCast, manda DM pra gente, ou então no comentário do YouTube pra gente saber que tipo de aluno você era. Estamos atentos. Que tipo de aluno e em que grupo vocês estavam, né? Inclusive, em relação ao grupo, né, eu só gostaria de falar que existem posições vitais nos grupos para que eles possam se manter. Por exemplo, do meu ponto de vista, Leiliane era a pessoa que estudava. Porque para vocês saberem, no primeiro ano eu estudei numa turma que era o primeiro D, Albilene no primeiro C e Leiliane no primeiro E. No segundo ano, e aí mais pra frente a gente vai falar como aconteceu, todo mundo se juntou no primeiro C, que era a turma de Albilene. No segundo C. Isso, no segundo C, e aí a gente estudou segundo C e terceiro C juntos. Antes de chegar nisso, quando a gente ou seja, a gente continuava nos intervalos, né, se juntando, mas cada um meio que tinha seu grupo da sala, ainda assim, no segundo ano todo mundo se juntou mais. A Leiliane era aquela que estudava, para mim, Leiliane era aquela que estudava, que eu podia ir para ela para perguntar as coisas, assim como a Albilene, e receber fila, cola, para que precisasse e não soubesse os assuntos da. Não estudei, é verdade seja dita, não estudei da prova, é isso que eu queria dizer. A Albilene também era um tipo de mãe.
Porque como a gente estudava o dia inteiro, eu acho que em várias situações a Bruna era que apaziguava quando a gente tinha briga, porque, minha gente, estudar o dia todo junto, eu acho que, na verdade, foi uma experiência muito boa, porque você aprende a reconhecer realmente o tipo de pessoa com quem você está convivendo e quem você quer conviver. Porque teve gente que eu estudei no ensino fundamental, na mesma turma que eu pensava que era uma coisa, e que quando foi para o ensino médio, mostrou a cara de verdade, e aí eu me afastei dela. Na verdade, para mim, nem fedia nem cheirava. Depois foi que eu me afastei mesmo, porque vi quem era. Mas a Albilene, voltando. Minha nossa, eu tô. A Albilene era aquela também a que eu ia chegar por causa dos intervalos, que tinham 2 intervalos, e dizer: Albilene, me empresta dinheiro para poder comprar um pastel. E nunca pagava de volta. Se eu fosse contar o tanto de dinheiro que eu emprestei pra Wesley, eu tava rica. Se eu fosse cobrar, né? E ele pagasse, eu tava rica hoje. Já me aposentava. Houve o perdão, e eu quero dizer que Sim, sim. muitas vezes eu tentei me redimir enquanto eu estava trabalhando para chamar, vamos lanchar, Sim, pagar um lanche assim caríssimo também, viu, minha filha? sim. Caríssimo. Sim, não, já está perdoada a dívida. E no grupo eu era isso, o doido do grupo. Eu estava direito, que conversava, quando tinha esses trabalhos eu ia atrás. Sim, era da resenha. Mas também quando se estressava, né? Eita, saía de baixo. Então, um detalhe de Wesley, uma coisa era engraçada. Toda vez que a gente ia pra escola, o Wesley sempre era o que atrasava, né? Tipo, as aulas começavam 7h15, era? Não, mulher, 7h30. 7h30 e podia entrar até 7h40. Eu e a Bilene sempre pontual, né? Ficava esperando o Wesley, que a gente ia junto, porque morava perto. E a gente só saía daqui praticamente 7h15, gente. Então a gente chegava na escola toda vez, a gente perdia. A primeira aula a gente sempre perdia. Eu não sei como a gente não reprovou. E outro detalhe engraçado de Wesley é que era engraçado, porque às vezes eu e a Bilene saía de casa com uma maçãzinha, né? O Wesley, quando a gente ia, o Wesley sempre pagava, gente, num carro de cachorro-quente e comia um daqueles cachorro-quente bem grandão. E eu e a Bilene lá com uma maçãzinha. Café da manhã balanceado, né? Eu não lembro disso, não. Eu lembro. Ah, não, mas justiça seja feita. Nessa época, a mãe fazia pastelzinho de forno para vender. Tinha vezes que vocês comiam comigo pastelzinho de forno que a mãe dava pra gente ir lanchando, porque a gente saía cedo. Sim. Sim. Tá? E outras vezes também, a gente foi lá pro outro lado, perto da Duque de Caxias, uns 15 minutos de caminhada. Eu acordei mais cedo por causa de comida. Pra gente poder pegar umas coxinhas que deram pra gente. Mentira minha. Não. Não. Gente, eu não tive, não. Uma alimentação saudável. Não, tinha. Porque antes de sair, eu já tinha me alimentado com fruta, com pão, com ovo, alguma coisa assim. Gente, eu sou muito lento de manhã. Eu tenho meu tempo, eu acordo, assim que eu acordo, não falo comigo. Aí eu fico na cama, aí eu levanto, aí eu vou tomar uma água, vou para o banheiro tentar fazer as necessidades, aí tomo um banho, e aí depois que eu tomo um banho, é que eu tô, vamos embora, galera, vamos lá. Quando você olha, já são 8 horas da manhã. E cheiroso, viu? É. E cheiroso, viu? Pense no Pelo cheiro. menos isso, né? Tá, desculpa. Pelo menos isso. Então, como a gente tava falando, como eu falei sobre isso da fila e da cola, a gente tem muitas histórias relacionadas a isso. De aventuras e peripécias que a gente passou relacionadas a momentos que a gente pegava, queria a resposta de alguém na prova. Tem momentos. Eu lembro de uma vez que a gente até desenvolveu uma conversa em forma de cola. E eu tenho até uma foto desse papelzinho. Porque como o nosso grupo era grande, como eu falei, a gente ocupava uma parede inteira da sala. Então, uma fileira inteira era só o nosso grupo. E eu lembro que em uma prova, a gente passou um papelzinho pequenininho com uma conversa, perguntando por que uma das pessoas do nosso grupo, que não faz mais parte, não está mais entre nós, estava de cara feia. E aí outra pessoa perguntou por quê, e aí disseram que ela não sabia da prova, ia tirar 0. Enfim, aí foi todo um trabalho para tentar passar a resposta para aquela pessoa ainda naquele papelzinho. Vocês lembram disso? Não vou mentir. Ou seja, a gente começou durante a prova. Sim, para passar a cola. Chocadíssimo, eu não lembro, mas com certeza. Eu lembro até que tipo, a conversa estava na frente e a cola estava no verso. Chocado. Não, eu lembro só de uma prova de história
que a gente não tinha estudado, e era em dupla, e uma das nossas colegas fez com uma das CDFs da sala, uma garota lá, e ela passou a fila pra gente, e todo o nosso grupo tirou a mesma nota. Lembro dessa prova de história. Nem ficou na cara, né? Eu lembro de outra história que a gente se intrigou. De Leiliane, não foi? Foi Era prova de quê? química. Química, claro. De Ia ser de quê? química. Eu não lembro exatamente como foi. Eu sei que todo mundo saiu revoltado da sala. Lembro que uma das pessoas disse, eu vou reprovar por causa de você. Gente, É mais fácil estudar, amada. gente, nesse dia, eu confesso que eu não passei porque a professora estava me olhando. Ela passou a prova todinha me olhando. E a pessoa com quem eu fiz a dupla não deixava eu passar. Não deixava. Então, assim, a amiga aqui na história, a amiga que era eu, não era outra não, viu? Que não queria deixar que eu passasse as filas. Temos DR também. Agora era muito mais fácil a gente estudar do que cobrar da outra pessoa a fila, né? Não, ridículo. A gente sai e, tipo, você não passou a fila. Ela estudou, ela se matava de estudar, virava a noite estudando, e a gente se achava no direito de ficar com raiva dela. Cobrar. Leiliane, perdão. E aí, vocês, minha gente, como é que vocês eram? Vocês passavam cola? Recebiam? Tem alguma história engraçada sobre algum momento assim? Lembrando que Pareceres Cast não incentiva fila ou cola. Jamais. Gente, só um detalhe. A Albilene passava sempre fila de inglês para mim, porque eu não a professora Helenita sempre passava umas músicas que era para você dar continuidade. Eu não conseguia, essa amiga me ajuda. Eu acho que eu passei certo, né? Que bom, né? Que você conseguiu passar, porque acho que naquela época meu inglês era bem ruinzinho. E assim, a gente ficou com raiva de Leiliane por um bom tempo. Ainda bem que a gente já deixou isso para trás, Leiliane. Mais uma vez eu peço desculpa pelo eu do passado, né? Principalmente nesse momento, porque não era sua responsabilidade. Talvez a gente até tenha dito, Leiliane, passa a resposta para a gente, mas você estudou, você era responsável pela sua prova e a gente não devia ser responsável pela sua. Então, perdão por isso. Mas tiveram outras tretas e brigas na época do ensino médio. Vocês se lembram algumas? Então, há várias, né? Assim, tem as tretas intragrupais e extragrupais, né? Porque na escola já é normal ter briga, né? Uma rixinha entre grupos, ou porque outra pessoa também gosta da mesma pessoa que você. Tem vários motivos para ter treta. Principalmente no nosso caso, que nós estudamos na escola integral. Aí que tem mais motivo ainda, né? Leliane, tu lembra de alguma treta assim boa que aconteceu contigo ou que você presenciou? Eita, não tem treta, mas tem climão. Aquele lá de tu falando da mina que ela tava se achando e ela apareceu atrás. Foi no primeiro ano. Aí tinha uma menina que, na verdade, ela realmente sabia o conteúdo e tava falando. E eu tava com recalque porque eu não sabia, né? O conteúdo e não tava lá me achando pro professor, né? Mas enfim, detalhes. Aí eu comecei a falar, né, pro pessoal do meu grupo. Ah, fulaninho de tal tá se achando demais. Eu vendo ela falando na aula. Quando eu olho pra trás, é o quê, Leiliane? Eu, mulher, desculpa, eu não falei isso não, eu não conseguia. Eu fiquei, não, mulher, não falei isso não, me perdoe, me desculpe. Fiquei sem chão nessa hora, eu fiquei. Um momento muito temido, né, pelas pessoas. Mas depois ela perdoou ou ainda ficou climão? Não, ela ficou de boas depois. Assim, ela era uma pessoa que não ligava muito para essas coisas. E é certo, né? Uma pessoa ali com recalque. Será que foi mesmo? A gente sabia que ia chegar nesse ponto, por isso a gente convidou ela. Pode entrar, você também. Mais um convidado. Tremi aqui agora. E tu, Wesley, tu lembra de alguma briga, alguma treta? O Wesley era bem esquentadinho. Eu sei que tem alguma história assim. Então, essa é a coisa. Eu era muito de boas quando eu tava no meu canto, mas se fosse alguma coisa que era só você assim triscar e alguma coisa que me envolvesse, que eu me virava no modo de coentro, não sei não como dizer isso, mas eu sempre vi assim, porque de muito criança, como eu era o menor da sala, o pessoal sempre tirava a onda da minha cara, então eu sempre aprendi a ser muito esquentado e ter a resposta na língua. Você falou tal coisa, eu vou lá e falo alguma coisa de você para detonar também. Então, eu peguei muita briga com Leiliane. Eu e Leiliane, a gente tinha muita discussão e briga.
Eu preciso até contar dessa. Leiliane, uma vez, teve um dia que eu tava muito estressado. A gente tava escovando os dentes num quarto super nojento, que eram umas torneiras lá. Enfim, era super nojento. Todo mundo escovava os dentes lá e cuspindo no chão. Eca, que nojento, dá agonia. Leiliane me vem dar umas bundadas, assim, tipo, pra me empurrar, tirando onda. E eu tava enfesado nesse dia, dizendo, Leiliane, tu para, que se eu for brincar, tu não vai aguentar. E ela lá, bundada. E ela lá, eu, Leiliane, tu para, que tu tá me enchendo o saco. Eu sei que tem uma hora que eu te espero aí. Quando ela fez quando ela tava despreparada, lá vou eu dar uma bundada nela. Leiliane caiu pra trás, voou no ar. Caiu. E aí, enquanto ela tava caindo, na minha mente eu cheguei a ver, eu dizendo, minha nossa, o que eu acabei de fazer? Leiliane caiu, tinha umas pedras, gente, perto da cabeça dela, onde ela caiu. Mas foi icônico, porque no momento que ela caiu, ela levantou a cabeça, aí disse alguma coisa tipo, Wesley, por que você fez isso? E baixou a cabeça, parecia que tinha morrido. E morreu. Mas eu e Leiliane, a gente brigava bastante, porque acontecia alguma coisa, eu ia lá, então você é assim, é assim, é assim, para de ser assim. E detalhe, isso foi quase na frente de um crush meu na escola. Mais uma vez, né, Mariane? Mas assim, deixando claro que eu e a Leiliane já passamos por um grande processo de Desconstrução. para resolver. Mas assim, agora treta assim, briga específica. Enfim, teve uma vez, tinha um certo embuste numa turma que a gente estudou, que por alguns motivos que eu não vou citar para não ficar muito na cara, fez algumas coisas para uma coisa assim muito ridícula para uma amiga minha, sabe? E aí eu tava revoltado, porque ele se achava tal e não sei o que, papapá. Aí um dia eu simplesmente levantei no meio da sala, ele estava de pé, eu lá do outro lado da sala, eu me levantei e gritei: Você é um palhaço. Eu tenho nojo de você. Porque eu tava revoltado já. Pra mim, gente, pra muita gente, dizer, eu tenho nojo de você não é muita coisa. Mas pra mim, quando eu digo que eu tenho nojo de alguém, é porque assim, eu já tô no ápice do ódio da pessoa. Sabe, quem assistiu How I Met Your Mother, tem Lily, o olhar que ela faz, tipo, você tá morto pra mim, e a pessoa desaparece? Pronto, quando eu digo que tô com nojo de alguém, é isso que acontece pra mim. Eu não disse a vocês que o Wesley era esquentadinho? Piso no calo dele pra você ver? Minha gente. Só um detalhe, né? Eu e o Wesley é um pouco esquentado assim também. Quando eu estou muito estressada, gente, sai de perto. Então, assim, o santo meu e o santo de Wesley não batia às vezes. Batia e batia um na cara do outro, inclusive. Exatamente. Por isso que a gente tratava muito. Mas hoje, como pessoas maduras, a gente tá lidando com isso, né? E não convivendo todo dia, né? Quase 24 horas por dia, acho que isso ajuda bastante, né? Mas eu acredito que também a gente aprendeu logo no começo, acho que no segundo e começo do terceiro ano a gente fazia muito, mas eu acho, e aí você diga se eu tô errado, foi diminuindo. E foi melhorando. Eu acredito que a gente foi aprendendo a conviver e a conversar antes de chegar no ponto de querer dar tapa um na cara do outro. Com certeza. Tá vendo, gente? Nosso podcast também é lição de vida. Tá? Então, se você tá passando por isso, tenha calma. Uma hora acaba. Que horror. Ou então converse, gente, calma. Converse também, não mate a pessoa. Assim, veja se vale a pena manter a relação com essa pessoa, porque assim, eu, Leniane, a Blene, enfim, as pessoas que eu tento manter agora na minha vida são pessoas que eu realmente quero manter na minha vida. Então, eu trato de tratar da melhor maneira possível agora. Tento conversar quando tem algum problema e tal. Mas tem muita gente daquela época que eu tirei, porque era gente que, pra mim, não contribuía em nada na minha vida. Então, eu tirei. Assim como teve gente que sentiu a mesma coisa em relação a mim, com certeza. Então, né? Pesem. É isso, Brasil. E vocês, minha gente, nossos parceiros, ouvintes, tem alguma treta, alguma briga bem interessante no seu tempo de escola? Você era muito briguento? Você era apaziguador como eu era? Hoje, talvez, eu acho que nessa minha idade, com a maturidade que eu tenho, eu não seria apaziguadora, não. Eu acho que ia entrar no meio da briga também, porque eu não tenho mais paciência, não.
Porque acho que também foi muito calejada, né, por aguentar as brigas desses dois. Eu já tô meio espaço do céu. Mas digam vocês, parceiros ouvintes, sobre suas experiências com brigas na escola. Então, já que a gente tá falando sobre temas polêmicos, Leliane, qual foi a coisa mais errada que você já fez enquanto era estudante? Ai, gente, tem algo muito engraçado, porque eu me senti muito mal. Que foi uma fuga, que a minha sala foi uma época de Copa do Mundo. Aí não foi muita gente para a escola, e o professor disse que ia ter aula. E a gente, vamos fugir? Vamos. Aí o pessoal que estava na sala, todo mundo fugiu. Gente, foi um momento histórico, a gente saiu escondido. Aí estavam reformando a escola, os trabalhadores ficaram dizendo, corre, corre, corre! A diretora pegou a gente, mas a gente saiu correndo, porque estava em construção, aí tinha um buraquinho. Buraquinho! Um roubo no muro, né? E a gente fugiu, saiu correndo. Parecia uns presidiários saindo da cadeia. Sério. E a gente correndo. Não, ela não viu, não. Corre, corre, corre. E a gente saiu correndo, correndo. E eu comecei a querer chorar. Meu Deus, minha mãe vai me matar, minha mãe vai bater em mim, minha vai me colocar de castigo. Aí eu peguei. Antes de ir pra casa, eu liguei. Mãe, eu fiz uma coisa. Aí o que foi, Leliane? Olha, eu fugi, viu, da escola, porque o professor ia dar aula, eu não queria ficar. Gente, eu levei uma bronca tão grande. Eu acho que eu até fiquei de castigo nesse dia, porque eu tinha fugido da escola. Mas eu me senti muito mal, porque eu nunca tinha feito isso. Foi a primeira vez na minha vida. Nunca. Pois já no meu caso, eu liguei para pai e disse, olha pai, a gente fugiu, porque era assim, ia ter a primeira professora do dia e a última professora do dia. Isso. Quando eu disse, olha pai, a gente fugiu da escola, ele, quê? Aí eu expliquei essa história, ele, tá bom, tu vai chegar em casa de que hora? Tá bom, tchau, tchau. E detalhe assim, que foi um choque para os professores e a diretora, porque a nossa sala era a sala exemplar da escola. E aí, do nada, a gente fez uma rebelião e fugiu. E o ótimo é que a gente saiu correndo, como Leliane falou, feito presidiários, fugindo da prisão. E a gente foi pelas ruas, assim, mais esquisitas, né? A gente não foi pela principal, a gente saía, assim, cortando caminho e se escondendo mesmo, e correndo no meio da rua. Foi bem épico mesmo. Foi. Foi. Mas assim, eu acho que ainda assim é exemplar, porque a gente queria justiça, porque não era justo que a gente ficasse lá sem ter o que fazer o dia inteiro. Porque a professora só queria subir a aula. A gente disse não, e eu inclusive estava lá dizendo, não, minha gente, vamos embora. Agora, outros alunos, né, exemplares, poderiam dizer, vamos estudar, vamos fazer atividade, mas a gente, não vou ficar aqui sem fazer nada. Mas nem tinha, porque era época de Copa, tava, enfim, não tinha muita tarefa nesse dia também não, porque se tivesse a gente tinha aproveitado para ficar aqui. Por mais que a gente fosse meio assim, a gente tenta. A prova lembra da vez que a gente fugiu da escola porque a gente queria ir no centro para comprar o material para voltar para a escola para fazer um trabalho porque não tinha dado permissão a gente. E a gente saiu para comprar esse material e quando voltou levou a bronca da diretora e a gente explicou. Porque a gente saía tarde da escola, né? Era 4h40, então era meio difícil sair da escola e já arranjar tempo para ir comprar, enfim. Mas era sempre com um motivo plausível, verdade. E você, Wesley? Qual foi a coisa mais errada que você fez quando era estudante? Minha gente, eu quero deixar bem claro que eu já me arrependi dessa história. Enfim, deixa eu contar. Era uma vez o Wesley, primeiro ano, com um grupinho, e tinha uma biblioteca na escola que a gente tava. Não sei como chegamos a isso, a gente disse, vamos roubar os livros. E a gente simplesmente roubou, botou nas costas assim. Agora, detalhe, eu roubei Senhor dos Anéis, volume único, que são 3 livros, é um tijolo. Me pergunta como eu levei sem ninguém ver, já tem um plot twist. E aí, outro livro que era de um autor brasileiro, que inclusive muito bom, li várias vezes, tinha umas ilustrações maravilhosas. Acabei de esquecer o nome, mas enfim. Mas é bom. Era muito bom. E aí, a gente levou e colocou na bolsa de um menino, não ficou na minha bolsa. Mas o que aconteceu? Era intervalo. Todo mundo saiu da sala. Aí chegou a diretora da escola e disse: você, venham comigo. A gente foi. Quando chegou na sala, abre a bolsa. E aí, abre-se a bolsa. E isso, tinha uma professora com a gente, porque chamaram a professora para a professora estar de testemunha, né? E aí a professora olhou, abriu do menino, abriu da outra menina e os livros estavam lá.
Não, os meus livros, por que não foi que sumiu? Enfim, eu sei que eu coloquei os livros em outro canto, não coloquei na minha bolsa nem na bolsa dos outros meninos, eu escondi em algum lugar. E aí, pegaram os livros de volta, levaram a gente para uma sala com essa professora. E essa professora conversou comigo com outro menino. E aí disse: Rapaz, porque vocês fizeram um negócio desse? Que coisa feia, isso não era para ter sido feito e tal. E aí, piora. A professora disse: Pronto, fulano de tal, saia que eu quero falar com o Wesley agora. Aí, Wesley? Eu tô assim, muito chocada com isso, porque eu pude esperar isso de qualquer pessoa, mas não de você. Porque você não é esse tipo de aluno. Gente, eu me arrependo muito do que vem a seguir. Eu disse, professora, eu acho que eu tô cedendo muito à má influência dos outros. Que coisa bonita. Deixando claro que eu fui um que disse, bora sim, bora roubar. E aí, falei pra ela, não, Wesley, inclusive eu tava pensando em mudar você de turma, do D para o C. E eu pensei, então, C é a turma de Albilene? Ah, professora, mas talvez seja bom, porque assim eu vou mudar de amizades. Cara, Lisa. E a partir daí eu já estava garantido a ser mudado de sala. Aí foi como eu fui parar no C, eu mudei de turma, né? Só que detalhe, gente, os livros o menino devolveu, mas os meus que estavam escondidos eu trouxe para casa. Ah, Até no começo de 2019 eu estava com os livros aqui em casa ainda. E aí eu, né, muito arrependido depois de anos, eu peguei esses livros e fui na escola devolver. Wesley do céu. Gente, essa foi a coisa mais errada que eu fiz e assim, Bem errada, né? Bota errado nisso, né? Gente do céu. Eu acho que o mais errado que eu fiz foi esse mesmo que Leliane relatou. Foi fugir da escola. Minha gente. Ah, eu lembro outra vez que a gente fugiu. Mas assim, a gente nem chegou a ir pra escola. Era uma sexta-feira, eu acho. A gente tava com preguiça. E a gente simplesmente disse, não vamos. A gente tava assim, tipo, na esquina da escola. A gente voltou, foi pra casa da nossa amiga, dormir. Simples assim, tipo, 500 pessoas na mesma cama dormindo. maravilhoso. Então, pessoal, aproveitando, né, que a gente está falando sobre coisas que a gente fez, nessa época que a gente começa o ensino médio, a gente já está com o pensamento, então, tem vestibular, faculdade, enfim, cursos que a gente, profissão, carreiras que a gente quer seguir. E a gente monta na nossa cabeça o que a gente quer para o futuro. Quem nós vamos ser no futuro. E aí, no caso da gente, já faz o quê? 10, 11 anos, né? Uhum. 11 anos. Eu, logo no período do ensino médio, a visão que eu tinha era a seguinte sobre mim, como eu seria. Já estaria na profissão que eu sempre quis. Naquela época era uma coisa voltada para o audiovisual, mas eu sempre fiquei muito em dúvida, porque pensava que não ia dar dinheiro. Enfim, pensava que já ia estar independente e morando na minha própria casa. E ter terminado a faculdade. 11 anos depois, ainda estou morando na casa dos meus pais. No momento estou desempregado. Estou terminando uma faculdade que já fazem quantos anos, Albilene? Foi 2012. 8 anos. Pronto, tô ainda em processo, tô no último período da faculdade de letras, só que já fazem 8 anos que eu tô na faculdade. Médico. Vai sair doutor em letras. Só que deixando claro, gente, nunca reprovei. Mudei, viu? Porque na época do ensino médio eu era um aluno mais ou menos, e eu subi de nível. Não foi, Alblene? Foi sim. Virei um dos melhores alunos que eu acho. Que agora eu tô Sim, sim. demais. Mas dei uma melhorada e para mim, comparado a mim mesmo, eu me sinto muito melhor como aluno. Mas ainda assim, né? E realmente a gente tem muito essa pressão, né? Quando a gente entra no ensino médio. A pressão que colocam em nós, tipo, a sociedade, a própria escola, em alguns casos, os próprios pais. A gente se coloca embaixo de pressão. Sob pressão. E realmente é complicado lidar com isso quando você é tão jovem, né? No ensino médio você entra com 15 anos e sai com 17. É tipo, é muito complicado. E eu pensava que eu seria psicóloga. 10 anos à frente eu seria uma psicóloga belíssima, muito estruturada na vida. Eu só me via assim, psicóloga com carro e bem, pronto. Mas que bom que eu não sou, porque se eu fosse, eu estaria muito lascada da vida, porque a gente sabe que não é fácil, eu teria que montar um consultório, ou então, sei lá, passar no concurso. Seria mais difícil, creio eu. E acho que eu estou onde eu deveria estar, né? Tá ok. E você, Leliane, o que é que você tem a dizer sobre isto?
Acho que essa pressão, né? Tipo, eu acho que, não sei se vocês sentiram, né? Pelo menos eu senti muito, porque, assim, na escola você tem que entrar na faculdade. Em casa você tem que entrar na faculdade. Então, eu fiquei por muito tempo pressionada com isso. E eu tinha um sonho de fazer farmácia. E eu não passei no meu primeiro vestibular, justamente por causa dessa pressão, né? Eu me achava, assim, os meninos falam que eu era CDF, mas, gente, quando eu não passei no vestibular, eu realmente senti a pressão. Tipo, minha gente, para que estudar tanto se eu não passo? Então, acho que essa pressão me fez muito mal depois da escola. E, assim, a mesma coisa, eu me via lá com meus 17 anos, estaria no meu emprego maravilhosa, sendo farmacêutica, dona de várias farmácias, só que não. E assinando vários remédios, muito linda, né? Com meu carro zero. Meu sonho é ter um carro, minha gente. E linda, com meu marido, casada já. E assim, não estou, né? Estou assim, voltei para casa dos meus pais recentemente, né? Vai fazer 1 ano que eu estou aqui morando com os meus pais. Desempregada também, né? Vende bolsa de mestrado, universidade. E é isso. Acho que expectativa é zero. É porque a gente agrega muito o nosso valor como pessoa a essas conquistas. Tipo, a gente não separa. Essas conquistas são, tipo, coisas referentes a mim, mas não sou eu. O meu valor como pessoa não depende dessas coisas. Tipo, a gente se vê, ou seja, vê os outros tendo muitas conquistas e a gente se diminui. No meu caso, por exemplo, isso aconteceu muito, mas agora eu já estou bastante melhor. Por quê? Albilene e Eliane, que são as minhas amigas aqui mais próximas, principalmente por causa da localidade, né, de rua, que assim, já, por exemplo, Leliane e Albilene no momento estão cursando mestrado. Eu ainda não saí da graduação. Mas assim, a gente costuma ver as conquistas dos outros e se julgar com elas, mas não sabe que os outros estão passando para poder conseguir isso, né? E não olha pra você mesmo, né? O quanto você também já evoluiu. Exato. Justamente, porque assim, eu tive também a questão da faculdade. É porque eu passei muito tempo sem querer fazer, porque não era o curso, nunca foi o curso que eu quis realmente cursar, mas eu tive que cursar, enfim, por vários motivos. Mas durante esse período eu tive oportunidades, por exemplo, que apareceram graças à universidade de fazer intercâmbio, né? Então, por várias coisas que aconteceram na minha vida, que foram outras portas que se abriram para mim, eu tive que deixar de lado da faculdade para poder focar, e eu tranquei. Mas eu vou terminar, gente. Mas em compensação você ganhou em vivência, né? Em várias outras coisas. Uhum. Inclusive, se meu orientador escutar esse episódio, que eu tenho certeza que não, professor, eu estou, sim, me esforçando para terminar esse TCC. Eu hei de terminar. Enfim. E vai ser um evento quando ele terminar. E assim, é importante, né, que a gente pare de olhar para os outros. Eu acho que eu também tive essa fase quando eu terminei a escola, né? E eu me via, porque eu vi todo mundo entrando na universidade e eu lá, parada. E assim, depois que eu fui para Serra Talhada, né, como vocês sabem, eu fiz minha graduação em Serra Talhada, eu fui para o Sertão. E assim, foi ali que eu enxerguei. Eu soube quem realmente era a Leiliane, porque antes eu estava bem perdida mesmo. Enfim, né, gente, vamos passar. Mas é isso mesmo, só pra encerrar, é a pressão que a sociedade coloca na gente. Por mais que você tenha conquistado coisas que você queria, ou que você nem imaginava que poderia conquistar, você nunca vai achar que tá suficiente. A gente tende a isso, né? Então a gente sempre tende a se comparar a outras pessoas e achar que nunca tá suficiente. Mas não é bem assim. A gente tem que ver o quanto a gente cresceu e sempre se comparar a si mesmo, não aos outros. Né? Exato. E fica aí a reflexão para quem está, se tiver algum ouvinte, né, nessa época de ensino médio e de mudança de vida, ou mesmo que não seja ensino médio, se tiver em alguma transição, etc. Enfim, lembre disso, coloque isso em mente. Não se compare aos outros, se compare a si mesmo, a quem você era no passado e o quanto você evoluiu. E é isto. Mais alguma coisa, gente? Por mim, acredito que é isso. Nossa, que down, Wesley. Acredito que é. Não, e só concordo 100% com a Lene, com o que Leiliane disse, e gostaria de dizer que, pessoal, se tem alguma coisa que vocês estão querendo fazer há muito tempo, tentando fazer, tenta fazer, joga a cara e faz, deixa de se importar com o que as pessoas estão pensando, faça por sua própria realização.
Esse podcast está acontecendo por isso. A gente tem pouquíssima gente que escuta. Obrigado você que está escutando. Mas a gente se sente realizado quando vem uma pessoa e comenta pra gente, nossa, que legal. Né? A gente queria ficar rico disso? Queria. Mas Quem não quer? o importante é esse sentimento de conseguir fazer aquilo que você queria fazer, independente do que se os outros estão pensando que é flopado ou que é ruim. É a realização, consigo mesma. É isso, Brasil. Então, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Leiliane, muito obrigado por ter aceitado esse convite. A gente sabe que você é uma mulher muito ocupada. Principalmente a gente pedindo assim em cima da hora. Muito obrigada mesmo. E foi um episódio maravilhoso de se gravar. Foi uma conversa, né? A gente, enquanto amigos, conversando normalmente. Espero que vocês tenham gostado também. Porque foi muito legal. Gente, muito obrigada pelo convite. Vocês sabem que eu amo falar, como eu já falei, eu amo falar sobre escola, sobre ensino médio, porque foi uma das melhores épocas da minha vida. Então, eu quero agradecer. Eu amo os Parceiros Cast. É muito bom ouvir toda segunda. Então, vocês estão de parabéns aí pela iniciativa e está sendo maravilhoso. Isso, viu, gente? Parabéns. Obrigada, mulher. Muito obrigado, mulher. Obrigada. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Nós esperamos que vocês tenham gostado. E beijo, gente. Até. Tchau, gente! Beijo, tchau, tchau. Que bom seu.